Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Cristiano Amaral. Estou passando aqui para mais um Conversando com o Pastor. O tema da nossa conversa de hoje é a oração que abre portas. Para tomar como base para a nossa conversa de hoje, eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o versículo de número 10, que diz assim: Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. E este se abriu por si mesmo, para que eles passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto maravilhoso. E ele vai nos falar concernente a uma oração de um povo. Para nós podermos entender, a Bíblia vai dizer que o Herodes, ele irritado com o crescimento da igreja, eles vão agora empreender uma caçada aos cristãos. E se você ler versículos antes, você vai ver que uns foram mortos à espada, outros foram presos. E no caso aqui era Pedro, o escolhido por Deus, por Jesus ali, aquele homem que pregou, e os seus sermões, os seus primeiros sermões trouxeram até os pés de Cristo muitas pessoas, milhares de pessoas. E Pedro agora é preso na festa dos pães asmos, e o texto vai dizer que Herodes pretendia julgar e condenar ele na festa da Páscoa. O que eu entendo aqui é que havia um decreto na vida de Pedro. O que eu vejo aqui é um decreto, muitas vezes, na vida de Pedro, que Pedro realmente seria morto naquele momento. Muitas vezes na nossa vida, existem decretos que são lançados. Decretos hereditários, decretos que muitas vezes acontecem por causa da nossa condição social, pelo lugar onde moramos, pela renda que temos. Muitas vezes existem decretos sobre a nossa vida. Porque talvez você mora num bairro de, vamos dizer, periferia. O decreto sobre a sua vida, esse daí vai ser traficante, vai ser bandido. É um decreto que as pessoas colocam na vida das pessoas. Porque você veio de uma família pobre, muitas pessoas muitas vezes vão decretar sobre a sua vida: esse aí também vai ser um pobre. Porque muitos da sua família morreu talvez de câncer. Alguém vai decretar: olha, esse aí também vai morrer de câncer. Então, quando eu olho para esse contexto, eu vejo que havia um decreto sobre a vida de Pedro. Havia ali um decreto que Pedro, após a Páscoa, ele seria julgado e ele seria morto. Mas sabe, irmãos, do outro lado, nós vamos encontrar uma igreja que estava orando, um povo que estava orando. E a oração, ela é uma arma que pode-se dizer assim de nível nuclear na vida de um crente. O que as pessoas precisam entender, o que as pessoas precisam compreender
é o poder da oração. Sabe, eu tenho dito isso, que a oração de um crente, ela tem, nas estruturas do inferno, é como ela tem o peso de uma arma nuclear. E as pessoas não entendem isso. Mas veja aqui nesse texto, nessa passagem, a Bíblia vai dizer que havia um decreto sobre a vida de Pedro. Ele estava preso, fechado, vamos dizer assim, a 7 chaves, escoltados por vários soldados. Na cabeça de Herodes já havia o decreto lá, olha, depois da Páscoa a gente vai julgar ele, a gente vai condenar e a gente vai matar. Mas do outro lado tem alguém orando. Qual é o decreto que está sobre a tua vida? Mas aí eu tenho uma outra pergunta, falando bem sério, conversando bem sério com você. Tem alguém orando? Hã? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida diante dessa situação? Sabe, porque o que estava acontecendo ali eram 2 cenários. Um decreto lançado, mas um povo orando. Um povo buscando a Deus. E a Bíblia diz que entre esses 2 cenários, existe agora Deus se movimentando e enviando um anjo lá na prisão onde estava Pedro. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo que muitas vezes na minha vida, na sua vida, pode até existir um cenário de derrota. Pode até existir um cenário de derrota. Mas se tem alguém orando, eu quero dizer para você com toda certeza, tem Deus enviando o anjo para resolver a situação. Tem Deus tocando em corações para resolver a situação. Sabe, o texto vai dizer aqui, meus amados irmãos, que, louvado seja Deus, um anjo entra na prisão. E esse anjo fala com Pedro, fala, Pedro, se prepara aí porque nós vamos sair. Mas o que eu acho interessante, o que me chama a atenção, é que Pedro, ele não foi encontrado chorando, vai acontecer, eu vou morrer, não. Pedro não foi encontrado desesperado, balançando a grade, dizendo, me tirem daqui, eu quero sair daqui. Não. Pedro não estava lá se descabelando, murmurando, gritando. Não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Pedro estava dormindo. Uma pessoa que dorme é uma pessoa despreocupada. Uma pessoa que dorme, que consegue botar a cabeça no travesseiro, salvo aquelas que se dopam para dormir, que não era o caso de Pedro. É uma pessoa que está tranquila, mediante a um decreto mal lançado sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Pedro estava dormindo. Aí vem, o anjo se apresenta, fala para ele, se veste, calça os teus sapatos, pega a tua capa e vamos embora. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que a nossa oração vai abrir portas. O texto vai dizer
que ele estava ali dormindo. E ele estava ali, louvado seja Deus, despreocupado. Aí diz que tinha uma igreja que estava ali em constante oração. Qual é a oração que abre porta? É uma oração constante. A maioria das pessoas, elas oram, aí Deus não responde e para de orar. Faz uma campanha, talvez na igreja, um propósito na igreja, aí Deus não responde e para de clamar. Aí para de fazer propósito. Fazem às vezes um voto financeiro, Deus não responde e não vota mais. Dizima e muitas vezes Deus não faz a obra. Para de dizimar. Não, é constante. A Bíblia diz que a igreja estava em constante oração. A oração que abre porta é uma oração constante. A palavra de Deus vai dizer assim: orai sem cessar. A igreja estava em constante oração. A Bíblia diz que a igreja estava fazendo uma constante oração e uma oração fervorosa. Oração fervorosa não é simplesmente aquela oração onde a pessoa faz caras e bocas, gritos, muda a entonação da voz, não. É o fervor da fé que tem que estar ardendo dentro do coração daquela pessoa. A igreja estava lá orando fervorosamente, acreditando que Deus, louvado seja Deus, que enquanto eles estavam orando ali, Deus iria fazer alguma coisa para ajudar Pedro, para abençoar Pedro, para tirar Pedro. Como têm sido as tuas orações? Sabe, o texto vai dizer que quando eles estavam orando, Deus enviou um anjo lá. E as portas se abriram. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Seja constante, seja fervoroso na tua oração. Continue cheio de fé. Porque muitas vezes a nossa oração, entre a primeira oração e talvez a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª, sei lá, muitas vezes a gente muda, ou parece que o fervor acaba, mas Deus está dizendo para mim e para você, nesse momento, faça uma oração fervorosa e Deus vai quebrar os portões. E a Bíblia diz que a palavra de Deus vai dizer que Pedro, após sair dali, após os portões serem abertos, por si mesmo vai se abrir, por si mesmo diz a palavra do Senhor que se abriu os portões, e após isso Pedro ele toma o caminho da casa do Senhor, e quando ele chega lá ele bate na porta, e ele vai testificar de tudo o que aconteceu, de como foi feito. Sabe o que Deus está dizendo para você? Depois que as portas se abrirem, depois que a sua oração for respondida, muitas vezes testifique daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu profetizo, eu declaro aqui nesse momento, nesse vídeo para você que está me assistindo, a tua oração, se ela for constante, se ela for fervorosa, as portas vão se abrir para você. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Conversando com o Pastor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe o nosso Brasil. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.